Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Nossa devocional se encontra como texto base no Salmo de número 130, versos de 1 a 8. Deixe o Senhor mais uma vez ministrar vida ao seu coração por meio da porção da palavra de Deus. Assim nos diz o Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, e a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele copiosa redenção. Ele é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nesse tempo de consagração, temos em nosso coração, em nosso ser, a manifestação do Espírito Santo de Deus, que traz sobre as nossas vidas uma consciência, muitas vezes, de pecado, de falhas, de erros que cometemos. Provavelmente, quando você olha para dentro de você neste momento, você também consegue perceber atitudes e situações que talvez você se arrepende e deseja mudar em sua vida. Afinal, estamos sendo aperfeiçoados, estamos trilhando o caminho da santidade, buscando a cada dia ser transformados para a glória de Deus. E como é precioso entender que, apesar de muitas vezes cometermos erros, falhas, pecados, a promessa da palavra de Deus sobre nós é que o Senhor é poderoso, é justo, é verdadeiro, é compassivo, é misericordioso. E quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salmista está dizendo que das profundezas clama ao Senhor. Quantas vezes nos sentimos em lugares profundos, em lugares solitários? Muitas vezes a culpa tenta nos dominar, o medo bate à porta do nosso coração. Mas como salmista, neste dia, temos um chamado, temos um lugar para correr, que é a presença de Deus. Podemos clamar ao Senhor mesmo em meio às profundezas da vida, na certeza que o Senhor escuta nossa voz, porque os seus ouvidos estão atentos e alertas à nossa súplica. E no verso 3 o salmista irá dizer: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? De fato, não somos justos o suficientes. As nossas atitudes muitas vezes não são as melhores. Existem áreas que precisam ser trabalhadas. Existem atitudes que precisam ser mudadas, pensamentos que precisam ser modificados. E quando estamos na presença de Deus, podemos compreender que por meio da sua palavra e do agir do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, a cada instante somos transformados. Apesar de muitas vezes falharmos, errarmos o alvo, porque o pecado significa sair do alvo, o nosso Deus tem um olhar de misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E apesar de não sermos justos o suficientes, Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor, aquele que nos justifica e nos purifica de todo o pecado, porque na cruz do Calvário foi provido sobre nós, como povo de Deus, feitos filhos e filhas do Senhor, a libertação de todo o pecado. Não precisamos mais viver escravizados pelo pecado. Existe um caminho de santidade,
Existe uma liberdade do Senhor sobre nós. O inimigo não terá domínio sobre os filhos e filhas de Deus. Mas é necessário arrependimento. Deixar as velhas práticas. Aquele que mente não deve mentir mais. Aquele que roubava não deve roubar mais. Aquele que falava mal de alguém não deve falar mal. Aquele que tinha pensamentos que não agradam o coração de Deus não deve mais ter estes pensamentos. Porque andar com o Senhor significa uma transformação de vida. Nos apresentar como obreiros aprovados diante do Senhor, que não temos com que nos envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, como o apóstolo Paulo irá dizer em 2 Timóteo 2,15. Este é o nosso chamado como igreja. E se hoje você está vivendo em uma grande profundeza, talvez do medo, da tristeza, da depressão, da angústia, clame ao Senhor. Não fique calado. É tempo de clamor, é tempo de buscar o Senhor, porque a promessa da sua palavra é que Ele ouvirá a nossa oração e irá vir ao nosso encontro para o louvor da sua glória. E no verso 4 o salmista está dizendo: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Não somos justos o suficientes, mas no Senhor está a nossa redenção. Nele todo o perdão. Dentre os muitos atributos de Deus que descrevem o seu caráter, a sua essência, quem Ele é nas Escrituras. Em cada verso, em cada linha, em cada versículo, em cada capítulo, em cada texto da palavra do Senhor, podemos perceber um Deus que é rico em misericórdia, que é bondoso, que é assaz benigno. E nesta riqueza de misericórdia, Ele declara sobre as nossas vidas que existe um perdão verdadeiro. E quando o Senhor nos perdoa, não é um perdão no qual Ele guarda aquilo que fizemos de errado para depois trazer de volta. É um perdão verdadeiro, onde o passado é perdoado, onde o pecado é vencido e o Senhor não se lembra mais e nem nos trata segundo as nossas falhas. Ele nos chama de filho, Ele nos chama de filha, Ele nos ama. E uma vez o pecado confessado, é pecado perdoado e por isso esquecido pelo Senhor. Existe uma nova vida, existe um tempo de liberdade sobre a vida da igreja, onde as amarras do inimigo são desfeitas, onde as cadeias de tribulação e muitas vezes correntes que tentam nos aprisionar são desfeitas e destruídas pelo Senhor. Porque na vida com Deus seremos livres, livres de toda culpa, livres de toda condenação, porque em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E neste lugar de profundeza, o Senhor ergue a sua mão e te levanta a partir do seu clamor. Como o salmista está dizendo: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E mesmo quando o inimigo tentar trazer sobre você, sobre a sua mente, pensamentos de culpa e de condenação, como o salmista no verso 5 do Salmo 130 declare: a minha alma aguarda no Senhor e na sua palavra eu descanso. Porque a palavra de Deus e aquilo que ela diz a nosso respeito é a nossa realidade. Não somos o que os outros pensam, não somos o que o mundo diz a nosso respeito e nem mesmo o que o inimigo tenta trazer sobre o nosso coração. Nós somos o que a palavra de Deus declara sobre as nossas vidas.
Então decida hoje esperar e descansar somente nas Escrituras. Porque mais do que os guardas que desejam o romper da manhã, muito mais, Israel, espere no Senhor, pois o Senhor, nele há misericórdia. Somos o novo Israel do Senhor Jesus. E podemos esperar nele, confiando que encontramos a cada dia, a cada amanhecer, o renovar da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é esta misericórdia renovada que é a causa de não sermos consumidos para a glória do Senhor. E não há apenas misericórdia em Deus, nele também há copiosa redenção. Se uma vez você viveu escravizado pelo pecado, pelo medo, pela culpa, pela condenação, hoje desfrute da copiosa redenção de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é poderoso o suficiente para te libertar de todo o pecado, te fazendo remido e remida do Senhor para a sua glória. É nele quem redime a Israel. Em Jesus, é no Senhor. Ele redime Israel de toda a sua iniquidade. Desde que tudo se faça novo em sua vida. E neste caminho de santificação e de arrependimento, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. Tirar o que precisa ser tirado, mudar o que precisa ser mudado, renovar a sua mente, limpar o seu espírito e a sua alma, purificar o seu ser, te fazendo remido e remida pelo sangue de Jesus. Porque uma vez estando em Cristo Jesus, o nosso Senhor, somos nova criatura. Desfrute da sua liberdade. O inimigo não terá domínio e nem mesmo condenação sobre você. Em Cristo Jesus, fomos feitos justiça de Deus. Que o Senhor te abençoe. Deixe que Ele continue falando ao seu coração. Medite nestes 8 versos do Salmo 130 e que o Senhor possa te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Graça e paz.